você? Vamos responder. Quem é você? Toda unanimidade é burra. E é burra, segundo Nelson Rodrigues, porque quem pensa com unanimidade acaba abrindo mão de pensar, acaba abrindo mão da possibilidade de acertar e de errar, acaba abrindo mão de caminhar pelas próprias pernas, só segue a manada, só segue o cardume, só segue o enxame, só segue a tropa do formigueiro. É só mais uma peça, é só mais um tijolo no muro. Enfim, quem abre mão de pensar, abre mão de ser gente. Nelson Rodrigues, querendo ou não, vai fazer uma crítica feroz a dois modelos ideológicos que se autoproclamam filosóficos, que vão tomar conta do mundo ao longo de todo o século XX, que vão escravizar pessoas e que vão servir de mote para muitos discursos ainda no século XXI. O marxismo e o positivismo. Para a gente entender como Nelson Rodrigues se casa com esta crítica, a gente tem que retroceder no tempo e ir conversar lá na Grécia clássica com Platão. Platão, na República, vai escrever o seguinte: a sociedade evoluiria melhor, de maneira mais eficiente, se fosse administrada pelos filósofos, se fosse administrada pelos sábios. Por quê? Porque eles sabem melhor das coisas do que o ser humano comum, do que o cidadão comum. Então, se os filósofos administrassem a cidade-estado, a polis, a cidade-estado teria mais possibilidades de se livrar de problemas e assim toda a sociedade seria mais feliz. Só que Platão esqueceu de combinar isso com o mundo real. O mundo real não é feito à base da teoria enfiada goela abaixo do mundo real. A teoria serve para explicar o mundo real e não para dizer como ele deve andar. E todas as vezes que ele tentou implantar isso de uma maneira ou de outra nas cidades-estado onde ele esteve, ele naufragou fragorosamente. Passou uma vergonha enorme. Em duas delas, inclusive, ele foi achincalhado. Delas, ele foi expulso. Só que as ideias pareciam boas. E, de fato, na teoria são. Essas teorias caminharam ao longo dos séculos e encontraram diversos autores que lhes fizeram eco. Um desses autores é Jean-Jacques Rousseau. Esse suíço, de pouco mais de 1,5 metros, vai dizer o seguinte: é verdade, Platão está certo. Os grandes intelectuais é que deveriam administrar a sociedade, deixando apenas o trabalho de gerenciar pequenas coisas, coisas simples para o resto dos cidadãos. E assim a sociedade evoluiria. Por quê? Porque o ser humano é bom por natureza. Quem o corrompe é a sociedade. Só que Rousseau tropeça num problema. Rousseau vai dizer isso, só que ele vai deixar de explicar o seguinte: se a sociedade é composta por pequenos indivíduos, por pequenas unidades muito boas, como é que a união dessas coisas muito boas vai acabar gerando uma coisa ruim? Esta crítica vai ser fundamentada por dois outros contratualistas. Um deles, conservador, Thomas Hobbes, e o outro, mais adiante, liberal, John Locke. Thomas Hobbes vai dizer: olha, senhor Rousseau, não é bem por aí, a banda não toca desse jeito, a banda toca da seguinte maneira: os seres humanos têm escolhas, eles podem escolher ser bons ou maus. E o reflexo da maldade de alguns indivíduos é que vai fazer a sociedade se degenerar. Então, é necessário se dar freio aos maus, porque o homem é que é o lobo do homem. A sociedade é um ser abstrato, diz ele. A sociedade não faz nada. A sociedade sofre consequências das atividades dos homens. Locke vai ler isso, vai concordar e vai dizer: por isso é que é necessário se fazer leis. Leis que vão dar garantia da liberdade para os indivíduos bons e que vai dar freio aos indivíduos maus. Por isso, dando freio aos indivíduos maus, você vai encontrar uma sociedade equilibrada que respeita o contrato social. Só que o pensamento de Thomas Hobbes e de John Locke vai ser ouvido muitas vezes apenas na Inglaterra. Na Europa continental prevalece a visão de Rousseau.
E a mistura desses pensamentos vai influenciar outros pensadores. Um deles, por exemplo, é Émile Durkheim, que eu já citei aqui também, que vai dizer, olha, a sociedade é sim regida por uma moral, por um contrato social. E esta moral vai ser passada de geração após geração e eu vou dar a isso o nome de fato social. São coisas, são elementos que vão estruturar simbolicamente a sociedade e que vão dar liga ao comportamento dos indivíduos, dizendo o que é certo e o que é errado. Outro a fazer uso de todo esse emaranhado de teorias é Max Weber. Max Weber vai dizer, olha, não necessariamente os grandes intelectuais é que devem administrar a sociedade de maneira despótica e tirânica, mas nós temos sim, como disse John Locke, que estabelecer limites burocráticos, limites racionais, visões de mundo que permeiam a ação dos seres humanos e que dão limite a estas ações e que a gente pode chamar de uma burocracia especializada. A burocracia depende dos seres humanos para agir dentro da sociedade, mas ela age como ser abstrato, ela existe como uma ordenança, como uma organização que é metafísica, através das leis, através das tradições, através dos costumes, e que vai organizar a sociedade de uma maneira geral e dar-lhe equilíbrio. Pois bem, neste caso, você já começa a entender que as ideias de Platão não são ruins, elas só são mal aplicadas, inclusive pelo próprio autor, e que elas passam por um processo de depuração, até nós entendermos que a sociedade não é ruim, que os seres humanos se dividem em dois grupos e que precisam ser apartados os bons dos maus, porque os maus são como maçãs podres que, se não forem tirados do barril de maçãs boas, vão acabar apodrecendo toda a colheita de maçãs, certo? Bom, dois autores, no entanto, vão ler Rousseau e vão entendê-lo a fundo e de maneira literal. É necessário dar freio à sociedade. É necessário tratar esta sociedade a ferro e a fogo, porque ela é malvada, ela é opressora e vai acabar fazendo mal para os indivíduos que são bons. Nome desses autores, Auguste Comte e Karl Marx. Nas duas teorias que eles vão fundamentar, o positivismo de Comte e o socialismo de Marx, você vai encontrar que a visão neoplatônica, a visão desta casta de intelectuais, desta casta de indivíduos que teoricamente estão mais preparados para administrar a sociedade, está presente. Em Marx, por exemplo, na ditadura do proletariado, né, no Manifesto Comunista, ele vai dizer que deve assim existir uma vanguarda revolucionária que vai coordenar todo o processo de tomada do poder, de estabelecimento da ditadura do proletariado e que vai gerenciar a sociedade pelo bem de todos os indivíduos. Por sua vez, Auguste Comte vai dizer, sim, Platão está certo, Rousseau está certo, a sociedade precisa ser administrada, e administrada por um ultrarracionalismo que só é alcançável, só é compreendido e só pode ser administrado por grandes filósofos. Ele chega ao ponto de destruir renegar todo o ethos religioso e não só dizer que a religião é o ópio do povo, mas propor que a religião metafísica, uma crença em Deus, num Deus transcendente, moral, deve ser trocado por uma filosofia. E ele se coloca no lugar do novo Cristo. Ele se coloca no lugar do novo Maomé. Ele se coloca no lugar do novo Moisés. Ele se diz o novo Salvador da humanidade. E nasce até uma igreja com esse nome, né? A Igreja da Humanidade, que propõe que os santos sejam os filósofos e que ele seja, Comte, o novo Salvador. Bem,
para entendermos como é que isso vai arrancar do indivíduo a sua individualidade, a sua capacidade de pensar por si só, a sua capacidade de se autogerenciar, a gente tem que primeiro prestar atenção no meu desafio. Está lançado o Desafio Mais 500. As regras do jogo estão aqui embaixo, mas consistem muito rapidamente no seguinte: a cada 500 novos inscritos, nós vamos fazer um sorteio de um bom presente que pode ser mandado para sua casa desde que você seja inscrito aqui no canal. Então já se inscreva, participe e muito boa sorte. Também quero avisar que já está à venda o meu livro Oratória para Todos. Você que tem dificuldade de apresentar as suas ideias, de fazer uma explanação, seja na sua empresa, na sua escola, na sua universidade, compre o livro Ideias Complexas. Ele é pequeno, é de fácil leitura e vai te passar conhecimentos valiosos que vão te facilitar o entendimento sobre oratória, como apresentar uma boa ideia. Certo? Vamos voltar à nossa programação normal. Bem, pessoal, no que é que esse controle da sociedade vai redundar? No Brasil, é aplicado o positivismo. Na União Soviética, na Alemanha Oriental, na Tchecoslováquia, em Angola, em Moçambique, em Cuba, na China, na Coreia do Norte, vão ser implantadas as ideias de Marx. E em todos estes movimentos você vai ver coisas em comum. Primeiro, uma casta revolucionária vai começar a determinar o que é bom ou não é para a economia, inclusive determinando qual é o tamanho do salário mínimo dos indivíduos e o que eles devem fazer com este salário mínimo a partir do momento que os ganharam, cobrando impostos sobre tempo de serviço, cobrando impostos para garantir a eles uma aposentadoria na velhice, fazendo com que eles paguem impostos para ter um sistema de saúde, por mais precário que esse sistema de saúde seja, controlando as mídias sociais, dizendo o que pode e o que não pode ser publicado num jornal, controlando as ideias do povo, controlando, inclusive, o que pode e o que não pode ser dito dentro das igrejas, se é que pode existir igrejas. Em alguns lugares, as igrejas foram todas fechadas e os cristãos e outras religiões foram perseguidas. Portanto, você vai ver o seguinte: tanto o marxismo como o positivismo, nessa ideia de controlar uma sociedade má, uma sociedade ruim, em favor de um indivíduo bom, vai tirar do indivíduo a sua capacidade de se autodeterminar, de autoempreender, de arriscar, de querer fazer algo que ninguém fez. Vai colocar todo mundo numa corrente mediana, vai reduzir todas as pessoas, e é aí que está o pulo do gato. Por favor, preste muita atenção, porque a resposta começa a partir de agora. Estas ideologias vão colocar todos numa cova rasa, como se todos fossem parte de uma mesma mediana, de uma mesma medida, de um mesmo lugar comum. Não existe espaço para o mais capaz, não existe espaço para o mais inteligente. Em nome de administrar através dos mais inteligentes, parece que estes estados marxistas e positivistas vão olhar para dentro da sociedade e não admitir concorrência. Você, cidadão, não pode ser inteligente. Só quem está no governo pode. Você não pode ter boas ideias. Só quem comanda o Estado é que pode ter boas ideias. Enfim, morre a livre iniciativa. Se morre a livre iniciativa, morre a possibilidade do indivíduo aprender com os próprios erros. Outro problema é que, morrendo a opinião pública, morrendo a imprensa livre, morrendo a educação que se autodetermina, morre também a capacidade dos indivíduos de pensar. Sobre a educação, eu vou fazer um vídeo, muito em breve ele estará no ar, falando como a educação, não só no Brasil, mas em muitos outros países,
vai moldar a cabeça dos indivíduos para que estes indivíduos pensem tão somente segundo os interesses e os quereres desta vanguarda revolucionária, desse grupo que detém o poder décadas após décadas, quem sabe séculos após séculos, que se cristaliza no poder e que não quer largar mão dele. Voltando à questão, se você transforma todos em operários, qual seria a diferença? Pare para pensar nisso. Qual seria a grande diferença dos seres humanos em uma sociedade como essas, das abelhas em uma colmeia? Qual seria a diferença de sociedades controladas por esse tipo de ideologia e de um formigueiro? Nas três, na sociedade, na colmeia e no formigueiro, existem os que comandam e que nascem para isto, para comandar. Existem os que trabalham e existem os soldados. Enfim, não existe mais mobilidade social. Se não existe mais mobilidade social, não há por que questionar, não há por que ter ideias, não há por que fazer novas propostas. Existe uma casta que faz isso por você. Você só é mais uma peça, você só é mais um tijolo no muro, você só é mais uma parte do grupo que obedece, que trabalha e que é tratado pela mediana. E foi por isso que todos os sistemas econômicos que se trataram como planificados ruíram. A União Soviética ruiu por falta de produtividade. Cuba é uma pobreza só, porque por falta de produtividade. E assim por diante. A Coreia do Norte hoje sobrevive a reboque da economia da China, porque se ela tiver que sobreviver por suas forças, fechada do jeito que ela é, ela quebra. A China só não quebra porque acabou entrando há mais ou menos 3 décadas no mercado internacional, ou seja, fazendo parte do arranjo dos diferentes e não do arranjo dos iguais. Ela controla a sua população através dos jornais, através das escolas, através das universidades, tirando-lhes a possibilidade de pensar por si mesmos, de questionar. Eles só podem pensar a sociedade pelo bem da sociedade, para o orgulho daqueles indivíduos que estão no poder e que são a grande vanguarda, certo? Então, eles acabam produzindo uma sociedade muito pior do que aquela que eles tanto criticam, que era o antigo regime absolutista da França do século XVIII, e que caiu pela mão deles. Só que eles criticam e reproduzem aquilo que eles tanto condenam. Ou seja, além de tudo, são grandes hipócritas. Espero que este vídeo tenha feito algum sentido para você, que ele lhe faça refletir sobre a nossa realidade hoje e por que é importante que nós busquemos informações fidedignas, que nós busquemos conhecimento, que nós busquemos entender a nossa própria realidade, porque é a partir dessa realidade que a gente vai desenvolver capacidade de raciocínio, de reflexão e de questionamento autênticos, não segundo os ditames de Marx, não segundo aquilo que Augusto Comte quer, mas segundo aquilo que você entende como salutar, segundo as tuas tradições, segundo os teus entendimentos familiares, segundo aquilo que você tem como mais caro para a sua vida, certo? Muito obrigado por ter assistido este vídeo até aqui, um beijo no seu coração, nos vemos mais tarde em um outro vídeo, assista os outros vídeos do canal. O meu nome é Sonir Boaskevich, eu sou professor, sou sociólogo e escritor. Até mais.